Não sei nem como é que começa esse vídeo. Em geral a gente começa as collabs assim, né? As pessoas se apresentam e tal, então eu vou te dar a palavra pra falar um pouquinho de você. Obrigado, meu. Papo Dado. Papo Dado é meu canal aqui no YouTube, é um baby ainda, não tem nenhum ano de canal, eu criei recentemente. Inicialmente a ideia era mais bater um papo do que ficar ali sozinho dando papo para as pessoas. E eu queria muito falar sobre comportamento, sobre relacionamento, sempre fui muito interessado nessa coisa aí da relação entre seres humanos. No final das contas, a verdade mesmo é que passou ali uma coisa, achei interessante, deu um caldo, a gente chama de tema. Então hoje em dia eu falo meio que sobre tudo no canal, que eu acho que vale a pena. Eu acho que nas pequenas bobices é que estão as maiores reflexões, então eu me apego nas bobices mesmo. E aí a gente foi lá no canal dele também falar de uma bobice seríssima. Não tem nada de bobice, né? Não se esqueça de ir lá também para conhecer o canal e compartilhar lá das ideias, dar seu palpite, sua opinião, do mesmo jeito que você faz aqui, faz lá também, que a gente dá um caldo bom de conversa. Na nossa sociedade, a gente tem costume de dizer coisas que não necessariamente são verdades ou algo que seja diretamente o que a gente pensa ou espera ou deseja. E aí eu te pergunto por quê? Eu tava falando pra Jana que eu sou uma pessoa que eu acredito no que você me fala. Por que que tem essa coisa toda, gente, com essa coisa do eufemismo, da metáfora, da ironia, entendeu? Eu acho isso uma puta falta de sacanagem, pra ser bem sincero. Por que que a gente não pode simplesmente falar o que a gente quer falar? Porque as pessoas, na minha opinião, ainda tem um problema gigantesco em falar não. E as pessoas, em geral, quando você diz um não direto, né? As pessoas convencionam dizer que você é grosseiro, hostil. Ou generalizam todo o relacionamento que você possa vir a ter com essa pessoa por causa de uma situação X específica. Que é o não para aquela situação pontual e não para tudo que a gente vive junto, para quem você é, representa para mim. A sensação que eu tenho é que nós, brasileiros, vivemos em uma cultura em que ser muito direto não é a convenção. E aí o que acontece é que, e claro, isso não é só na nossa cultura, mas é que a gente vai criando esses cenários do não dito. Né? Então, por exemplo, nossa, isso é maravilhoso. Quando você diz não pra alguém, a pessoa vai criar todo um cenário na cabeça dela do que, por que que esse não aconteceu. Ao invés de simplificar o não, né? Exatamente. Dizer, não, é só porque ele não quer. É exatamente isso. A gente não aprendeu a simplificar o não. A gente aprendeu que para ser simples tem que ser sim. Que o não é sempre complicado, o não é sempre um fator de complicação e nunca de resolução. E aí a gente complica o que não deveria ser tão complicado, que é simplesmente um não, tal qual se fosse um sim. É sim ou não. Eu acho que é isso, né? A gente supervaloriza o sim, como se dizendo sim tudo fosse bom e acontecer. Quando na verdade, quando a gente passou a dizer não, é que as coisas apontaram mudanças, né? Sim. Ele falou, não quero mais a mulher nessa posição. Não quero mais sofrer racismo. Não quero mais sentir preconceito. Não, eu tenho todo o direito de ter a identidade que eu quiser ter, enfim, o nome que eu quiser ter. Então o não, ele pode ser revolucionário. Revolucionário. E aí outra coisa, enquanto você falava que eu também pensei, é que tem essa coisa da polaridade, né? E da binariedade. Então é sim ou é não. Só que entre o sim e o não, tem verdade. um monte de coisa acontecendo. Tem um alfabeto inteiro, né? Tá tudo aí no meio acontecendo também. Então, às vezes a gente é muito... Definitivo, né? Definitivo. A gente entende o sim ou não como formas muito definitivas, digamos assim, de vida, né? De manifestação. Você tá certíssimo, é verdade. E aí tem um monte de coisa acontecendo aí no meio. De repente você diga não, ou você diz não agora pra uma coisa, mas que daqui a 2 anos você vai repensar. Que é aquela coisa, né? Do nunca diga nunca. Mas porque é verdade. hoje isso é um negócio que é importante pra você, que você não faria jamais, mas de repente daqui a 2 ou 3 anos ou 5 anos. E aí eu acho maravilhoso a gente poder revisitar essas respostas que a gente vai dando pra vida, né? Sem dúvida. Eu não sei como que é isso pra você, se você conseguiria pensar, por exemplo, num exemplo da sua vida em que você fez essa transformação, ou de um não para um sim, ou de um sim para um não. Eu não sei se é um momento específico da minha vida, mas eu posso falar com mais veemência hoje, porque durante boa parte da minha vida, eu acho que 2/4 da minha vida, eu realmente fui aquela pessoa que não conseguia falar não para as pessoas, não para as coisas. E a vida foi me mostrando que, na verdade, quando eu sou sincero, eu não preciso ser agressivo. Né, que rola muito essa confusão de sincero com sincericídio. Tem essa discussão, acho que eu fiz um vídeo desse no meu canal. Vamos deixar aqui no card. Obrigado. E eu descobri que é possível ser sincero sendo só claro. Você não precisa ser violento, agressivo, rude. Você pode ser sincero sendo claro. E esse é um exercício Mas é um difícil. exercício
Fiz. Mas muito importante, e você sabe que você falou um negócio aí que eu gosto muito, que assim, eu acho que a gente deixa de enunciar muitas coisas. Então, a gente assume que o outro entendeu tudo, e essa coisa do não dito por trás das coisas que a gente diz, né? A gente assume que as pessoas entenderam tudo que você disse, às vezes uma coisa boba, a pessoa na verdade não entendeu, e a gente acha que a pessoa já entendeu. Tem uma coisa que é a comunicação não violenta, já ouviu falar? Não. É uma teoria que fala sobre uma melhor maneira de se comunicar um com o outro. E aí tem uma coisa na comunicação não violenta que é, na verdade, você dizer como é que você se sente em relação àquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, quando você fala em ser claro, pra mim, na hora vem isso. Quer dizer assim, olha, não, eu não vou fazer isso. E não acusando o outro de alguma coisa. Porque a gente tem o costume de sempre olhar pro outro, né? E não pra si. A gente acusa muito o outro, olha pro outro nesse sentido de acusar, né? Então, de dizer, olha, eu não vou fazer isso porque eu me sinto muito desconfortável nessa posição, nesse momento, então eu prefiro não fazer. Isso é um choque, eu acho, da maneira como a gente se manifesta, porque é muito pouco comum a gente dizer como é que a gente se sente fazendo ou não fazendo uma coisa. É exatamente isso. Ou quando alguém faz alguma coisa pra você, é muito difícil de dizer efetivamente como a gente se sente. Em geral, a gente só diz como se sente diante de uma situação quando a gente tá brigando. E quando a gente diz quando se sente brigando, a gente acusa o outro de alguma coisa. Você não tá vendo? Você tá me deixando miserável aqui. É o ataque como defesa, né? Exatamente. É o erro, né? Quando na verdade você pode expressar o que sente pra ser claro, né? Como você está dizendo, adorei isso. Porque isso me deixa desconfortável, não estou feliz nessa situação, não, eu me sinto melhor fazendo dessa maneira, mas talvez numa outra oportunidade. E esse modular, né, a fala e trazer, olha, é nesse momento que eu me sinto assim, eu acho que abre muito a possibilidade de conversa. Quando eu decidi te propor isso, era muito mais por causa da questão da linguagem, porque eu acho que as pessoas ainda têm um certo receio da linguagem clara. As pessoas ainda não estão muito preparadas, na minha opinião, para receber uma linguagem honesta nesse sentido, sem amarras. E aí eu me lembrei de, talvez isso seja difícil também, porque a gente faz essa associação, justamente como você falou, desse sincericídio. E aí também, mas aí tem um lugar do perigo, eu acho, que é de muita gente que diz assim, eu não tô sendo grossa, só tô sendo sincera. E aí as pessoas disseminam preconceitos, com a... mas aí entra uma outra questão. Uma outra questão. Tá faltando interpretação de texto no mundo. É mais ou menos. As pessoas falaram, não, eu vou dizer a minha opinião a qualquer custo. Então, não é isso que a gente tá falando aqui. Não, isso né? é um equívoco. A gente tá dizendo justamente da maneira como a gente sai desse lugar de uma ironia que é hostil, ou de minimizar o outro através de um artifício de linguagem, só pra gente sempre sair por cima, ou sempre tá bem, ou sempre dizer, olha, eu tô num lugar de uma negociação, mas é sempre uma negociação meio injusta na fala, né? Fica aquela coisa quando ali. Na verdade é justamente o contrário. A proposta aqui é justamente tentar compreender mais o outro, porque compreendendo o outro a gente acaba se compreendendo mais. Quando a gente compreende o outro, a gente normatiza o não, de repente. A gente consegue entender que nem tudo é pessoal, que nem tudo é por conta daquela pessoa. Exatamente. São coisas pontuais, sabe? É um não para aquilo, não é um não para tudo. E você aceita isso com mais tranquilidade. Então, quando você compreende o outro, você entende que não é pessoal, é pontual. Isso faz muita diferença. Gente, tô com muita vergonha aqui de estar falando besteira no canal desta doutora. De jeito nenhum. Conta pra gente como que é, né? Se você tem essa dificuldade, às vezes se vê sendo sincero, mas vê que tá sendo hostil, ou se você tem dificuldade de dizer não pras pessoas porque você tem medo de parecer hostil. Conta pra gente como é isso. Não se esqueça de ir pro canal do Adriano, a gente fez um vídeo lá que tá lindo, babado. Tá importante. Vem conhecer o que ele tá falando por lá e nos acompanha aí pelas redes, nos curta, nos compartilhem, conte a sua história por aqui. Adriano. Ó, Brasil, quero dizer que além de maravilhosa, pessoalmente também é cheirosa. Adorei, meu amor. Muito obrigado Beijo. por receber. Amém. Tchau, gente. A gente termina assim, amorzinho. Tchau. Tchau. Adorei. Gostou? Foi bom? Adorei. Então foi. Eu adorei, foi ótimo.